Está começando Voz Esportiva. E hoje eu já começo o vídeo assim, torcida vascaína. Quem aí que tá assistindo o vídeo tá fechado com o presidente Pedrinho? Já comenta aqui se você apoia que ele continue no cargo de presidente do Vasco ou se você é contra. Primeiro já comenta aqui que nesse giro de notícia aqui do Voz Esportiva, contando tudo que está acontecendo com a política do Vasco, justiça, campo e bola, eu vou deixar vocês informados de tudo que eu pesquisei aqui durante a manhã de hoje para poder passar agora na parte da tarde aqui para vocês, início da noite, né? Eu vi nas redes sociais, inclusive no meu Instagram, TikTok, no Voz Esportiva, eu coloquei alguns cortes da entrevista do presidente Pedrinho ao canal Atenção Vascaínos e, cara, 99% da torcida disse que tá fechada com o Pedrinho para ele não desanimar, continuar lutando pelo Vasco, tentar recuperar o poder da SAF. E eu achei muito positivo, porque eu penso mesmo. É um cara que entrou nesse momento para fazer algo diferente pelo clube, fez uma recuperação judicial para pagar a quem o Vasco deve, quer botar a casa em ordem e tudo indica que ele não quer sacanagem no Vasco da Gama. E por isso, de repente, ele está pagando esse preço. E às vésperas de uma assinatura da venda para a família Lamáquia, ter caído o poder dele da caneta da Vasco SAF com uma liminar na justiça, né? Quem botou a cara de forma muito dura, literalmente botou o pau na mesa, foi o seu José Lamáquia, pai do Marcos Lamáquia, falando que a compra da Vasco SAF pela família Lamáquia só iria acontecer caso o presidente Pedrinho estivesse no poder. Fez duras críticas aos outros pares políticos que até então estavam com o Pedrinho e abandonaram o Vasco, e esses mesmos pares políticos se articularam para poder tirar o Pedrinho do poder. Seu José Lamáquia falou que está fechado 200% com o Pedrinho e que só comprariam o Vasco caso o presidente estivesse no poder, né? Inclusive, temos informações, muita gente falou que o memorando de entendimento já estava assinado, porém não. Parece que estava marcado um evento para o dia 10 de julho, para o memorando de entendimento ser assinado na sede náutica da Lagoa. Já estavam combinando de fazer uma festa incrível para isso, porém, acredito que esse evento não deve mais acontecer. Por mais que o Vasco tenha uma interventora hoje, se o Pedrinho não estiver no poder do clube, a venda não vai para frente nesse momento. Falando agora de campo e bola, né? O Vasco da Gama, que surpreendeu todo mundo ontem com a notícia que saiu, que na verdade estavam falando que o Vasco estava atrás do treinador português Vasco Matos, do Santa Clara de Portugal. Nada disso. O Vasco está atrás de outro treinador português. Porém, esse treinador português está empregado no momento e num clube carioca. Estamos falando do treinador Franklin Carvalho, treinador do Botafogo, que está fazendo um trabalho mediano até agora. Ele que era auxiliado do Arthur Jorge, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, era o treinador, né, auxiliar, e o Vasco está disposto a fazer uma oferta de 2 anos pelo treinador e está até disposto a pagar a multa rescisória, porque ele tem contrato com o Botafogo. É um treinador que está empregado num clube vizinho nosso, um clube parceiro. Eu, sinceramente, não entendi essa movimentação para trazer esse treinador. Mas, falando a verdade, sempre esperando que seja o melhor para o Vasco e se o Franklin Carvalho vier, que ele consiga fazer um bom trabalho melhor do que ele estava fazendo no Botafogo, né? A interventora da Vasco SAF, a Samantha Longo, fez uma reunião nessa quinta-feira com o CEO Fred Luz, o CEO da SAF, e o Admar Lopes, que hoje é o diretor de futebol do Vasco da Gama. A reunião foi para entender as principais urgências do Vasco no futebol. Acredito que ela deva ter ficado muito assustada depois dessa reunião, que a urgência do Vasco hoje é praticamente meio time. Não sei se isso vai acontecer, não sei se ela vai canetar para o Vasco poder trazer um novo treinador, nesse primeiro caso aí o Franklin Carvalho, se vai assinar
para o Vasco poder trazer o colombiano De Ossa, que o Betting já falou que só vai liberar o jogador caso o Vasco mostre garantias financeiras. E nesse momento, o que eu acho que o Vasco não tem é garantia financeira nenhuma no mercado. Um time que vive numa briga jurídica eterna, uma briga política eterna, e nesse momento explodiu tudo. O que me surpreendeu demais foi o seu José Lamáquia, o empresário bilionário, né, dono da Crefisa, ter falado em nome do seu filho, como em nome da família, o que fica parecendo que, de fato, que o negócio não é só do filho dele. Ok, ele é o avalista. Ele tem interesse de que o filho dele faça um bom negócio e não entre numa furada. Ele botou todo o patrimônio dele em disposição do filho como avalista do negócio, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo que, de fato, ele quer estar envolvido no processo. Então, provavelmente, o filho dele será o dono, mas ele também vai estar se articulando, com certeza, nos bastidores aí do Vasco da Gama, o que é bom para o Vasco, tá? Seu José Lamáquia, empresário de 83 anos, até então não tem nada contra o nome dele, de que ele prejudicou ninguém, e ele foi bem firme, falando que eles estão dispostos a colocar 2 bilhões agora já de cara aí no Vasco da Gama, montar um time competitivo para todas as competições. Falou que na cláusula do contrato o filho dele não tem interesse de comprar o clube para dar uma pedalada e vender lá na frente. Inclusive no contrato tem uma cláusula para o Marcos Lamáquia não poder vender o Vasco nos próximos 10 anos. Então você está vendo que vai entrar alguém no clube pensando a longo prazo, né? E ele ainda falou mais, que o filho dele se encantou pelo trabalho da madrasta dele, a Leila Pereira, com o Palmeiras. O filho dele também é um fã de futebol e chegou no momento que o cara quer entrar para esse ramo. Cara super bem sucedido, bilionário, e vai ter um clube de futebol para administrar. Um grande empresário, às vezes, é movido de grandes desafios, né? E o que me parece muito que isso está acontecendo. Eu converso muito com meu pai e com meu tio aqui, que eu falo, cara, time de futebol não dá dinheiro. Eles falam que dá, o outro fala que não dá. Não importa, gente. Se você falar o nome da família Lamáquia hoje no Brasil, a gente sabe o poder que essa família tem. E é uma família que tem um nome cristalino. Então que venham essas pessoas comandarem o Vasco da Gama. Esse movimento político, essa liminar, que todo mundo diz que é uma liminar frágil, mas até agora não caiu. Nesse momento o Pedrinho não tem o poder da Vasco SAF para dar a canetada final, né? Esse grupo político que se articulou, será que quer mesmo o bem do Vasco? Será que quer que o Vasco tenha um dono para fazer o melhor para o clube? Ou querem continuar ali na cadeira do clube, mandando, vendendo jogador, articulando, trazendo patrocínio? Como a gente sabe que funciona no Vasco há uma vida. Gente, eu já falei aqui para vocês em outros vídeos meus. Tem processo trabalhista de ex-funcionário, ex-jogador do Vasco, desde 1976, gente. O Pedrinho, em 2 anos e meio de presidência, fez uma recuperação judicial para poder pagar todo mundo. Será que esse cara é um filho da mãe mesmo? O cara coloca os bens dele, que pode ser muito ou pouco ao ponto de vista, não importa. O cara colocou os bens dele em nome do Vasco para poder fazer a recuperação judicial, porque senão o Vasco ia entrar numa massa falida. E com a nova lei da CBF do fair play financeiro, se você não pagar a dívida, você cai para a 3ª ou 4ª divisão. O Vasco ia acabar. O Vasco, na verdade, já acabou, né, gente? O que o Vasco tem ainda hoje vivo é uma torcida. A instituição do Vasco da Gama acabou, morreu. Agora tem que vir um investidor como Marcos Lamáquia, seu José Lamáquia, e fazer o Vasco da Gama ressuscitar igual a Jesus Cristo. Porque o Vasco está morto. E quem está lá dentro, querendo mamar na teta do clube, quer ver o Vasco morto mesmo, não quer ver o Vasco vivo. Valeu, rapaziada. Obrigado aí pela moral de vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. E se você assistiu até o final, coloca aí. Tô fechado com Pedrinho ou fora Pedrinho? Eu respondo ao comentário de todo mundo. Valeu? Tamo juntasso. Tchau!